screen aqui, ver se ainda tá. Uhum, tá dando pra ver. Tá legal. Tá em tela cheia, né? Isso. Legal. Então posso começar? Pode começar, por favor. Então vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Munhoz. Eu sou professor lá do Departamento de Física Nuclear, do grupo EPIC, ou REPIC, como vocês preferirem. Eu vou tentar falar o tema da minha pesquisa, né, e como seria uma iniciação científica que eu oriento em 15 minutos. Não é fácil, mas eu vou tentar. Vamos lá. Bom, quando a gente vai escolher uma iniciação científica, um projeto, né, de pós-graduação, tem obviamente várias motivações, né, para vocês, vários caminhos que vocês podem usar para escolher qual o tema, qual a temática do projeto, mas eu acho que nós, como físicos, né, o que nos motiva mais são justamente esses desafios, né, para a gente entender, para a gente compreender a natureza. E tem muitos, né, tem muitos desafios, muitos caminhos interessantes, né, e um deles, na minha opinião, é justamente a gente tentar entender qual que é essa constituição mais elementar da matéria. Então, se a gente parar para pensar né, qual que são os blocos mais fundamentais, mais básicos que compõem o universo, né? O que a gente sabe sobre isso? Né? Então, existe, né? A física contemporânea avançou muito nessa direção, né? A gente já aprendeu muita coisa, mas a gente ainda tem muita dúvida, né? Tem muitas questões em aberto ainda. E aqui que vocês, obviamente, entram. Né? Então, as novas gerações que vão explorar essa questão tão fundamental sobre o entendimento do universo, né? Explorar essas questões em aberto. Então, eu vou discutir com vocês um aspecto ou um caminho que ainda está aberto, né? Que a gente precisa entender, que é o tipo de pesquisa com que eu trabalho. Então, de uma maneira muito geral, né, a resposta que a física contemporânea dá para essa pergunta, né, sobre a constituição, né, do que são feitas as coisas no universo, né, seria esse diagraminha aí, que é um diagrama do modelo padrão. Né, então, que mostra as partículas mais fundamentais que a gente conhece, né, que a gente teoriza nessa estrutura. Né? E bom, o modelo padrão são, na verdade, teorias quânticas de campo, né, que procuram descrever as várias interações que existem na natureza, sendo que uma delas é a interação forte, né, cuja teoria é a cromodinâmica quântica. Né? Então, o meu trabalho, aliás, deixou até na pergunta aí do Lucas, né, quer dizer, o meu trabalho é experimental nessa área, né, para ficar bem claro. E então o nosso trabalho, né, a pesquisa que eu desenvolvo é justamente tentar explorar experimentalmente, né, algumas questões em aberto dessa interação forte. Então, o que acontece com a interação forte? Né? O que tem de interessante em relação a ela? Né? É que essa QCD, que é essa teoria quântica de campos que estuda a interação forte, né, tenta explicar essas propriedades mais fundamentais, né, envolvendo os quarks, né, que tem esses 6 sabores, né, ela diz o seguinte, que esses quarks, né, eles sentem essa interação elétrica, você tem a carga de Coulomb, que é para a força forte. Então, partículas que têm carga elétrica sentem a força elétrica. Partículas que têm carga de Coulomb, né, interagem a partir da força forte. Né? E dentro de uma teoria quântica de campos, a gente sempre entende uma interação, né, a partir de uma troca de partículas. No caso da interação forte, é a troca de gluons. Né? E o que acontece com a QCD? Né? A QED, que é a teoria quântica de campos que estuda os fótons, né, que é o fóton, elétrica. Já o gluon, ele tem carga de Coulomb, né? Então
diferentemente de fóton em relação à força eletromagnética. Então, isso torna o entendimento do TCD e toda a teorização, né, bem mais e principalmente a aplicação da teoria bem mais complicada, né? Ações é o chamado confinamento. Então, estudando as partículas, né, de colisões hadrônicas, né, a gente vê que colisões em aceleradores, né, a gente notou, né, então, uma observação experimental, a gente notou que os quarks, eles estão sempre que a gente chama confinados, né, ou presos em outro tipo de partícula que a gente chama de átomo. Né? Então, apesar de a gente ter claras evidências, fortes evidências da existência do quark, a gente nunca mediu um quark livre, nunca se olhou um detetor e falou, passou um quark aqui. Então, se atribuiu, então, pelo fato de nunca se observar um quark, né, se atribuiu a ele essa propriedade de confinamento. E a ideia é mais ou menos o seguinte. Então, por exemplo, se você tem um dos hadrons que existe, né, que são, por exemplo, o meson π, né, que aliás foi descoberto cuja descoberta teve a participação bastante significativa de um físico brasileiro, César Lattes, né? Então você imagina uma partícula formada de dois quarks, né, na verdade um quark e antiquark. Se a gente tenta separar esses dois quarks, né, você podia falar, não, dá para dar uma martelada aí, separar esses dois quarks. Se você tenta fazer isso, na verdade o que acontece é, conforme você põe energia, digamos, nesse sistema para separar esses dois quarks, em vez de você ficar com dois quarks, você fica com outros dois mesons πs, né, outros dois pions. Né? Então, é isso que a gente acaba observando, né? Isso se observa experimentalmente, então quando você colide dois prótons, por exemplo, né, que também são constituídos por quarks, quando um quark de um próton bate num quark de outro próton e eles se espalham, né, eles se afastariam desses prótons onde eles estavam, né? Ao invés de você ver dois quarks no seu experimento, você vê um conjunto de partículas, né, que é fruto desse processo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, os quarks tentam se afastar daquele próton, na verdade, eles começam a produzir outros quarks, né, que é o que a gente chama de uma excitação do vácuo, né, e começam a produzir outras partículas compostas de quarks, e não o quark livre. Então, isso de fato é observado experimentalmente. Aqui estaria um esqueminha de uma observação experimental de uma colisão entre dois prótons, né? Então você vê realmente esse chuveiro ou jato de partículas que é formado. Né? Então, e esse confinamento, como eu falei para vocês, é uma observação experimental que até hoje não foi devidamente, digamos, descrita teoricamente. Então é um problema em aberto na QCD, né? A gente entender a origem, né, desse confinamento, por que esses quarks são confinados, né? E para isso a gente precisa tanto de estudos teóricos como estudos experimentais para conseguir entender a origem disso. Então, isso é uma das questões em aberto que tem nessa área. Então, aqui só para né, completeza, então, esses quarks nunca estão livres, sempre estão combinados em partículas que a gente chama de hadrons, né? E tem dois tipos, os bárions, que são três quarks, e os mesons, que são um quark e um antiquark. Então, a pergunta que fica é como é que a gente então consegue estudar esses quarks experimentalmente se eles são, né, confinados, estão fadados, digamos, a esse confinamento. Então a ideia um dos caminhos, obviamente, né, tem vários, um dos caminhos, que é o que a gente usou de uma previsão teórica de anos atrás, que acabou se concretizando, que é o fato de que se eu tudo bem, eu tenho esses quarks confinados, mas se eu pegar um monte de hadrons, né, que são as partículas que a gente realmente mede, né, os prótons, nêutrons, mesons π, e a gente conseguir de alguma maneira aquecer muito esse sistema ou comprimir muito esse sistema, né, então se eu começo aqui com um sistema de hadrons, né, então a bolinha azul, digamos, são os prótons e as vermelhas são os nêutrons, né, então tem um núcleo aí de prótons e nêutrons. Se eu conseguir aquecer ou comprimir esse núcleo, né, o resultado esperado é justamente eu formar um sistema em que eu tenho uma sopa de quarks, digamos assim, então um sistema onde esses quarks não estão mais combinados, não estão mais arranjados, mas estão como se fossem livres. Né? Isso é um estudo, né, de essencialmente você estudar o diagrama de fase da força da matéria nuclear, né? Então você aqui está mostrado
no eixo Y a temperatura, no eixo no eixo X a densidade. Então, se eu tenho lá a matéria nuclear comum, digamos, que a gente encontra na natureza, nesse ponto aqui, perto desse ρ zero, se eu comprimo muito, se eu aqueço muito, eu formo esse novo estado da matéria, que a gente chama de plasma de quarks e gluons, onde esses quarks, então, estariam, né, desconfinados, digamos assim, não estariam mais organizados em hadrons, e eu posso estudar as propriedades dele, né? Então, o grande objetivo da pesquisa é essa, né, você formar, né, em laboratório esse plasma, né? Esse plasma também é importante porque ele tem um papel na cosmologia, né? Segundo a teoria do Big Bang, no início do universo, bem no início do universo, a gente teria um sistema, o universo é todo povoado por esse plasma de quarks e gluons, né? Então, a ideia da pesquisa que eu desenvolvo é justamente a gente tentar formar esse estado, né, esse plasma de quarks e gluons no laboratório, estudar as suas propriedades, né? E como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz através de colisões entre núcleos bem pesados, né, porque daí tem um monte de quark ali dentro, a energias muito altas, né, para realmente você quebrar, você aquecer esse sistema, né, e realmente formar esse plasma no laboratório, né? Então, né, a dinâmica dessas colisões, e obviamente isso é um trabalho bastante desafiador, né, porque mesmo que você formando esse plasma no laboratório, como ele é um gás muito quente, ele vai expandir, esfriar, esses quarks vão combinar de novo nos hadrons, né, e você vai medir no laboratório, nos seus experimentos, são só um monte de hadrons, né, e não o plasma, os quarks diretamente. Então, a gente tem que, de alguma maneira, né, inferir a partir do resultado se o que a gente tinha lá no início da colisão é um bando de hadrons ou é esse plasma de quarks e gluons, né? Então, a gente tem várias maneiras de fazer esse estudo e tentar buscar a manifestação desse estado nas propriedades finais, ou tentar fazer uma espécie de tomografia, né? E, obviamente, sempre comparar com sistemas mais simples, né? Então, o que sai de colisões entre núcleos pesados com o que sai de colisões entre prótons, por exemplo, né? Então, uma dessas pontas de prova é justamente esses jatos que eu falei para vocês, mas o grande problema o que é? Aqui eu estou mostrando uma colisão entre prótons. Uma colisão entre núcleos, então que esses jatos de partículas, esses quarks, né, interagem com o meio e aí trazem informação do meio a partir dessa interação. Só que numa colisão entre núcleos você tem essa confusão toda, né? Cada linha dessa é uma partícula, então fica difícil de você mais interessante, né? Bom, essas colisões são feitas em poucos laboratórios, poucos aceleradores ao redor do mundo, né? Aqui eu estou basicamente 4 laboratórios no mundo conseguem colidir núcleos pesados em energias bastante altas. O trabalho que eu desenvolvo é com o LHC, né? Que acho que todo mundo já ouviu falar, o Large Hadron Collider, que é esse acelerador, né? É o maior acelerador que existe hoje no mundo, né? E que fica ali na fronteira entre a Suíça e a França, né? Então aqui só um filminho. O acelerador, na verdade, o LHC é um complexo de aceleradores, né? Alguns ficam na superfície, outros ficam subterrâneos, que é o SPS, que é o pré-injetor do LHC, e o LHC em si. Então é um processo bastante complicado de aceleração de partículas para que haja a colisão. Então você acelera, no caso do LHC, acelera feixes de chumbo, né, do núcleo de chumbo, e colide, né, em alguns pontos, né? Esses pontos onde ocorre a colisão é justamente onde está os experimentos, né? Então, o LHC tem 4 experimentos. Um deles é o experimento ALICE, que é o experimento que eu participo, né? Que eu desenvolvo minhas pesquisas, está sendo mostrado aí agora, e que é um experimento, é o único dos 4 experimentos que foi desenvolvido, né, projetado especificamente para estudar essas colisões chumbo-chumbo. Todos os 4 estudam essas colisões, mas o ALICE foi construído para isso especificamente. Então, como já deve ter dado para vocês notarem nesse filminho, o experimento é muito grande, né? Tem 20 metros de altura, 30 metros de comprimento, né? Então é um sistema bastante complexo, né? Com muitos detetores, com muitos sistemas de detecção, né? E o que sai de uma colisão é uma foto, essencialmente. Esses detetores permitem você meio que, né, de certa forma, fotografar o que sai da colisão, né?
isso seria um resultado, né? Então, cada linha dessa é uma partícula, são milhares de partículas que saem dessa colisão. E o nosso desafio é analisar esses dados, né? Analisar todas essas partículas que saem de milhões e bilhões de eventos e tentar, a partir daí, extrair propriedades desse plasma que foi formado lá no início da colisão, né? Então, o trabalho é todo feito nessa colaboração ALICE, que é uma colaboração, com todas as colaborações no LHC, bem grande, né? São quase 2.000 pessoas, quase 40 países participando, né? Isso é um lado muito positivo de física, porque permite que você interaja com muita gente, de todo mundo, né? Então você descobre como que as pessoas fazem física desde os Estados Unidos, Europa, Índia, China, Japão, né? África do Sul, enfim, todo mundo, né? Participando, né? E aqui só um esqueminha do detetor, então ele é bastante complexo, né? Eu vi que vai ter uma apresentação do professor Tiago Silva, que é também lá do REPIC, né? E ele né, o trabalho dele é mais voltado justamente para essa instrumentação, para esses detetores, né? É legal vocês acompanharem depois, né? Então, só para eu tentar finalizar aqui, já deu meus 15 minutos. Então, a ideia, né, eu espero que você tenha tido uma ideia, né, do tipo de pesquisa que a gente faz, qual que é o problema, né, que a gente está perseguindo, que a gente quer esclarecer, né? E aí, só para finalizar, a iniciação científica mais especificamente, né? Então, eu considero 3 aspectos muito importantes, né, de uma iniciação científica. Uma, obviamente, é o aprendizado do conteúdo da física envolvida. A outra é o desenvolvimento de uma atitude investigativa, né? Então, realmente, vocês vivenciarem uma pesquisa científica, aprenderem a partir da vivência como que se faz pesquisa, né? O que é esse tal de método científico, né? E também uma coisa muito importante hoje em dia é a aquisição de habilidades para inserção na comunidade científica, quer dizer, vocês aprenderem como é que funciona a pesquisa científica, né? A participação em conferências é muito importante, colaboração com outros pesquisadores é muito importante, né? Desenvolver essas habilidades que também não é algo nato, né? É algo que você realmente tem que vivenciar e aprender, né? Então, no caso específico dos projetos, digamos, que eu passo para os meus alunos, né, para os orientandos, então, um tipo de projeto, né, uma das vertentes seria justamente a análise de dados experimentalize, usando diferentes técnicas computacionais, né, buscando interpretar sempre, né, não fazer só, não só aplicar o método computacional, não só a técnica, mas sempre buscando interpretar fisicamente os resultados da análise. E uma outra vertente seria o estudo de modelos mais fenomenológicos. Então, como eu falei no início, o meu trabalho é experimental, então eu não desenvolvo, digamos, eu não trabalho desenvolvendo novos modelos, mas sempre utilizando modelos desenvolvidos por físicos teóricos para interpretar, para extrair alguma informação dos dados, entender o que os dados estão nos dizendo sobre a natureza, sobre como funciona essa força forte, sobre como funciona esse aspecto fundamental da natureza, né? Mas uma linha um pouquinho diferente, na verdade são 4, eu coloquei 3 aqui, mas são 4, uma linha um pouquinho diferente. Tem o desenvolvimento de simulações, né, de novos detetores para realizar essas medidas, né? Então, o meu trabalho, na verdade, é todo ligado com digamos, desenvolvimento computacional. Então, eu não oriento projetos, digamos, mão na massa lá no laboratório, como o professor Tiago, mas eu oriento projetos de simulações de detetores, que é muito interessante nessa fase de iniciação científica para aprender como é que funcionam essas coisas. E aí talvez até mais ligado ao pessoal da licenciatura, eu também tenho uma linha de pesquisa em que eu procuro levar, né, esse conhecimento, né, ou desenvolver essencialmente procedimentos, metodologias, ou o que a gente chama de sequências didáticas, voltadas para o ensino e divulgação da física de partículas e física moderna em geral, para o ensino médio, por exemplo, ou mesmo para alunos no início. Desculpa aí, passei do tempo. 3 aspectos que eu acho também que eu acho importante da iniciação científica, né? Que a iniciação científica serve como um reforço, né, do meu ponto de vista, como um reforço do aprendizado de temas básicos que vocês estão aprendendo na graduação, mas buscando evitar sobreposição, então realmente, né, tentando adequar o que a gente está trabalhando com o que vocês estão vendo na graduação, né? Procurar evitar
as chamadas caixas pretas, né? Quer dizer, usar um modelo fenomenológico ou mesmo uma análise de dados que vocês, digamos, estão só lá rodando manivela, né? Não estão entendendo direito o que está acontecendo. Então isso eu sempre busco evitar e tento também estimular bastante a interação de cada aluno, né? Entre os alunos e entre em geral os membros do grupo, né? Alunos de pós-graduação, pós-docs, para realmente vocês desenvolverem essa habilidade para o trabalho em grandes colaborações, né, que está se tornando cada vez mais comum hoje em dia, e que é um caminho bastante interessante de pesquisa, como eu falei para vocês, porque abre essa possibilidade de uma interação muito rica com físicos do mundo todo. Então é isso, passei um pouquinho, desculpe, eu acho que quem quiser mais não vai ter tempo, obviamente, para perguntas, mas estou completamente à disposição.